Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um videozinho aí do nosso Alburps operando tendências, price action. Tá? Então, lembrando que os recadinhos de sempre. Na descrição tem o link do Telegram, o link do WhatsApp, caso o Telegram saia do ar novamente, porque alguém precisa de alguma coisa. Tá? Então, na descrição aí tem os links. Então, aqui um apoiozinho para o canal, quem puder apoiar aí todo o conteúdo que a gente vai fazendo aí mediante o apoio de vocês. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe com os amigos, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, para que vocês possam ajudar o canal de alguma forma, tá? E vamos dar sequência. Então a gente vinha falando aí, pessoal. Deixa eu pegar meu rabiscador, deixa eu botar aqui a tela. Então, lembrando que tem aí o contato da Skilling, quem quiser operar Forex, tá? Fica tranquilo, quiser operar Forex, botar em prática os ensinamentos, tem o contato da Skilling, tá? Só abrir conta lá, $25 é o mínimo de depósito, tá? Você ganha um bônus ali de $25 pós-depósito, só para quem tiver interesse. Então a gente veio falando do início do livro, pessoal, a gente está de óculos. A gente veio falando do início do livro, a gente veio falando das configurações de barra, uma barra, duas barras, três barras, né? Então todos os tipos de barra de sinal. Uma barra, sinal de duas barras, sinal de três barras, sinal de quatro barras e assim por diante, tá? Os vários padrões ali que a gente consegue unificar tudo como se fosse uma coisa só, uma barra só. Então agora a gente está vindo nos gráficos e falando nos gráficos, mostrando para vocês no gráfico como que funciona essas configurações e como que a gente opera essas configurações, tá? O que isso é muito importante. Então vou passar aqui para vocês. Eu vou tentar não passar muitos gráficos de uma vez, para não ficar muito pesada, para vocês poderem rever a aula várias vezes, tá? Então o ideal é que se vocês assistam a aula, volta, pega o livro, lê o livro. Eu tô pegando bem assim, essa parte de gráfico eu não tô resumindo muito, tá, pessoal? Tô fazendo um pouco mais ele completo, a leitura do gráfico, para vocês entenderem. Então eu tô só tentando explicar para vocês ali, mais ou menos a leitura, como ele entende essa leitura do gráfico. Então eu espero que vocês gostem, tá? Vamos analisar uns 3 gráficos aqui hoje, tá? Comentar um pouquinho sobre esses gráficos, sobre a leitura dele nesses gráficos e como que opera esses movimentos aí, como que ele passa essas operações. Então vamos lá. Então, dando continuidade à nossa leitura aqui, tá? Então quando tem uma reversão de duas barras, né? Então uma reversão de duas barras é uma configuração composta por duas barras, lógico. Então a entrada é um tique além de ambas. Então se eu tenho uma reversão de duas barras, se eu tenho duas barras, independente da cor dessa reversão de duas barras que eu estou operando, se eu vou operar na compra, ela tem que ser na superação da máxima de ambas as barras. Se for uma venda, tem que ser a superação da mínima, né? O rompimento, a perda da mínima das duas barras, tá? Independente de qual barra que faça a mínima. Tá? Então isso é importante. Então, mesmo que a barra 5, então aqui a gente está falando aqui da barra 5, tá? Tem uma barra de tendência de baixa, então a gente tem na barra 5 uma barra de tendência de baixa. Por que barra de tendência de baixa? O que é uma barra de tendência de baixa? É uma barra que ela abre e fecha com pouca sombra ou sem nenhuma sombra, tá? Então tem uma barra de tendência de baixa, tá? Então isso aqui é uma barra de tendência de baixa. Para quem não sabe o que é isso, volta nos primeiros episódios lá para entender o que é uma barra de tendência de baixa. Sua mínima foi um tique acima da barra anterior. Então, essa barra aqui, a barra 5, eu até diminuir aqui, ó. A barra 5, o tique dela, a mínima dela, foi um tique acima da barra anterior, né? Dessa barra branca de alta. Tá? Então, por exemplo, a entrada mais segura para uma exposição de venda, né, vendido, seria abaixo da mínima da barra 5 ou da barra anterior. O ideal é que fosse da barra anterior, para confirmar que esse padrão ele foi realmente ativado. Né? O mercado caiu um tique abaixo da barra 5. Então o mercado ele ativou essa venda por um tique abaixo dessa barra aqui. Mas não ativou, se vocês verem, não ativou essa barra aqui. Tá? Mas formou um fundo duplo com a mínima da barra anterior. Então ela fez como se fosse um micro fundo duplo. Então o mercado veio e fez isso aqui. Tá? Então ele tinha até aqui uma voltinha. Então ele fez um micro fundo duplo da barra anterior. Pensa como essa barra sendo esse movimento de alta, ele faz um micro pullbackzinho, faz um fundo, faz um topo da barra, volta para fazer outro fundo e depois ele segue o movimento de alta aqui, tá? Os operadores que achavam seguro vender abaixo da barra de baixa intensa, que seria essa barra de tendência, né?
uma barra intensa de baixa, acabaram sendo interrompidos com prejuízo. Então, tomaram stop com prejuízo. Então, o que ele está querendo dizer dessa leitura aqui, desse trade da barra 5? Esse trade, teoricamente, ele não teria sido ativado, porque a venda boa seria abaixo dessa barra aqui, ó, e não da barra 5, tá? Porque se eu tenho uma reversão de duas barras, onde eu tenho uma barra de alta e eu tenho uma barra de baixa, eu preciso vender na mínima das duas barras e não na mínima da primeira barra, porque ele pode segurar na mínima dessa barra e continuar o movimento de alta. Inclusive é uma configuração de compra, muitas vezes, tá? Então seria uma falha de reversão numa tendência de alta. Então, eu tenho um mercado em tendência, e toda vez que ele tenta corrigir ou virar, ele falha. Tenta corrigir, ele falha. Tenta corrigir, ele falha. Então, isso aqui é uma tentativa de correção que falhou, porque ele não ativou a venda. Se ele tivesse ativado a venda, aí seria uma configuração mais bonita. Mas você para de você estar vendendo contra uma média, tá? Então, a gente vai entender isso nos próximos slides. Então, deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, pessoal. Vamos lá. Próximo. Então, a situação da barra 3, quando a gente olha aqui na barra 3, foi semelhante. E se o operador estivesse pensando em vender, né, seria mais seguro vender abaixo da mínima da barra anterior e não apenas abaixo da barra 3. Então, a barra 3 foi a mesma coisa. Então, olha como foi muito mais seguro, tá? Eu estou operando contra a tendência. Então, muito mais seguro vender quando ela perde a mínima dessa barra, tá, do que quando é a barra de sinal. Então, a mínima dessa barra não foi rompida. Foi rompida a mínima dessa barra 5. A barra 3, quando é rompida, essa mínima dessas duas barras, entro com um stop aqui para fazer um scalp aqui da operação, porque é uma operação contra a tendência arriscada. Então a gente costuma fazer uma operação curta aí no primeiro sinal de reversão, a gente sai da operação, tá? Só para vocês entenderem. Já que o mercado estava em uma tendência de alta forte a 9 barras, seria muito melhor não vender aqui, porque eu tenho uma tendência forte. E a tendência que eu vou ter, se eu tenho uma tendência forte, a tendência é que as reversões falham. Então eu poderia esperar que ele fizesse uma correção, ó, em vez disso, procurar comprar uma correção como acima da barra 4 do 2-bar reversal. Então eu tenho uma reversão de duas barras também no 4. Ó, eu tenho uma reversão de duas barras no 4, então eu tenho o mercado em tendência, o mercado puxa uma tendência, fala, ó, tendência forte, por mais que eu não queira comprar aqui, o que eu espero? Uma correção. Ele faz uma correção para próximo da média, tá? Próximo da média ele faz uma reversão de duas barras, uma barra de tendência de baixa e uma tendência de alta, ambas barras fortes de tendência, e na barra seguinte ele rompe a máxima da barra anterior à barra 4. Então repara que a barra seguinte ela rompe, vou fazer com linha, ó, a máxima dessa barra aqui. Onde que é o stop? O stop é nessa mínima, tá? Na mínima das duas barras. Então a compra seria na máxima dessas duas barras, stop nessa mínima, a gente tenta pegar pelo menos um movimento medido para cima, de preferência um 2-1. Tá? Então, isso seria mais ou menos o método operacional dele. Tá? Identificar que eu tenho um movimento de força anterior e evitar entrar vendido. Espera uma correção para entrar comprado. Tá? A barra 1 foi a segunda barra de uma reversão de compra de duas barras. A barra 1 foi a segunda barra de uma reversão de compra de duas barras, onde a segunda barra estava acima da máxima da primeira barra. A entrada deve ser acima da máxima dessa segunda barra. Então, nesse caso, o que ele está falando? Então, vamos analisar. O mercado abriu, tá? O mercado abriu em forte baixa. Mercado abriu em forte baixa. E o mercado estava tentando observar aqui o que poderia ser feito. Então, ele teve uma barra de alta, teve uma barra de baixa. E após a barra de baixa, ele fez uma outra barra de alta, que é uma configuração de compra. Eu tenho uma reversão de duas barras. Pensa como se eu tivesse aqui, ó, um mercado fazendo esse movimento, ó. Se eu tivesse uma barra fechada de queda aqui. Então aqui, ó, é uma reversão de duas barras, tá? Tem uma reversão de duas barras. Só que nessa reversão de duas barras, eu entendo que eu tenho uma barra de queda, até como fazer ela bem igualzinha, tem uma barra de queda com sombras, então tem uma barra meio lateral, mas com corpo de queda. E a barra seguinte, ele faz uma barra de alta. Tá? Então, uma barra de alta, vou fazer até mais grossinha aqui, tá? Onde ela tem uma máxima que supera a barra anterior e uma mínima que é até acima da barra anterior. Então, o que isso fala? A gente não fala que tem que ser na superação das duas barras. Então, a compra nesse caso é a superação da segunda barra.
Então, eu vou botar uma ordem de compra na superação da segunda barra e vou entrar no trade na compra, né? Quando ele romper a segunda barra com stop aqui nessa mínima. Eu vou comprar essa máxima com stop nessa mínima e vou tentar carregar a operação ali até, por exemplo, um movimento de resistência ou suporte, ou até que eu entenda que o mercado cansou, fez lá suas pernas de movimento, eu saio da operação num alvo específico, pode ser até um fechamento de gap, alguma coisa desse gênero, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí essa leitura que ele dá para esse tipo de reversão de duas barras. Vamos olhar um próximo aqui, ó. Então, se a gente vir aqui, então aqui ele está falando aqui ele vai falar da reversão da primeira hora. Então, quando a gente tem, né, então a gente esteja sempre preparado para uma reversão na primeira hora. Então, o que ele fala? Na primeira hora de mercado, é muito comum o mercado reverter. Se o mercado ele vem de baixa no dia seguinte e na primeira hora ele não continua essa tendência, a maior probabilidade é que ele reverta esse movimento. Então, ele diz que no Goldman Sachs, né, na ação do Goldman Sachs, estava numa tendência de baixa de ontem e teve uma forte alta logo após a abertura de hoje. Então, a abertura foi aqui e teve uma forte alta após a abertura, quebrando esse movimento de baixa. Então, quebrando essa continuidade do movimento de baixa. Tá? Então, os operadores estavam procurando por uma correção para uma mínima mais baixa ou uma mínima mais alta e uma possível reversão de tendência. Então, o mercado ia procurar uma compra nessa região, né? Ia tentar fazer uma mínima mais baixa que essa mínima aqui, ou até uma mínima mais alta, para estar fazendo uma compra. Então, a região de compra desse ativo é nessa região, e não aqui, tá? É isso que ele está querendo dizer, uma reversão de baixa, lá embaixo, a gente compra barato e vende caro, tá? Houve uma mínima mais baixa na barra 1, então a barra 1 fez uma mínima mais baixa do que esse movimento anterior, tá? Que foi testada pela barra 3, então na barra 3 testou essa mínima, só esse teste da mínima eu tenho uma possível configuração de compra aqui, tá? E elas formaram um fundo duplo. Isso foi seguido por uma mínima mais alta da barra 5, então a barra 5 eu já tenho uma configuração de mínima mais alta, então eu tenho um fundo duplo, depois eu já tenho uma mínima mais alta, então eu já tenho fundos ascendentes, o rompimento inicia uma tendência, eu começo a ter topos e fundos ascendentes, tá? E os compradores estavam procurando uma configuração de compra para uma possível nova tendência de alta, porque já tenho fundos mais altos. Então eu vou procurar configurações de compras nas barras, indicando para mim que eu posso ter uma configuração de compra em um movimento de alta. Vamos lá. Tá? Deixa eu só ver aqui um pouquinho, pessoal. Tá, é isso aí. Então vamos lá. Então, só para dar sequência aqui. Então a barra 5, tá? Então, o que ele está falando para a gente? Que a barra 5 foi uma barra interna e a barra seguinte estava dentro da barra 5. Lembra do inside candle que a gente falou lá nos primeiros episódios? Então o que é um inside candle? O que é uma barra interna? Eu tenho uma barra, tá? Onde a barra seguinte, tá? A máxima tem que ser menor do que a máxima anterior. E a mínima, de preferência, tem que ser maior do que a mínima anterior. Então, essa barra ela tem que estar, lembra do colegial? Essa barra tem que estar contida dentro dessa barra, tá? Dentro da barra, contida dentro da barra. Porém, a gente sabe que no mercado muitas vezes isso não vai ser possível. A gente vai ter uma barra onde ela vai ter a mínima igual e vai ter a máxima menor. Ou ela vai ter a máxima igual e a mínima maior. Tá? Então ela vai estar contida, mas eu não vou ter ela 100% contida muitas vezes. Algumas vezes vou, e outras vezes não. Então, o ideal é que eu tenha esse padrão. Mas se eu não tiver, esses padrões são aceitos. Tá? O ideal é que tanto a máxima quanto a mínima esteja contida dentro da barra anterior. Tá? Então, a barra seguinte da barra 5 estava com sua mínima acima da barra 5 e sua máxima abaixo da máxima da barra 5. Então, eu tenho a barra 5, que é esse dojizinho de fundo, que já mostra para mim que o mercado não tem ímpeto de venda, não quer voltar para venda, está testando essa região que iniciou um trade anterior, que isso é muito importante, tá? E a barra seguinte também. Então, o que ele fala para a gente? Se a gente vê as barras seguintes, elas também estão num sidezinho, ó. Então, tanto a barra 5 foi uma barra interna, ó, a barra 5 foi uma barra interna, então esse doji está contido dentro dessa barra preta de queda, e a barra seguinte, que é um outro praticamente corpo de alta pequena, mas não é uma barra de tendência, também está contido na barra doji, que é a barra 5. Então o que eu tenho ali? Vamos dar um zoom aqui. Então vamos pensar
dar um zoom aqui, vou pegar aqui e vou dar um zoom aqui, ó. Pensa que aqui é aquela região ali, tá? Então eu tenho uma barra de queda. Aí eu tenho, independente da cor, tá, pessoal? Aí eu tenho a barra 5, que é uma barra do G, tá? Então a barra 5 é uma barra do G, então ela é uma barrinha assim, ó, tá? E eu tenho, vou até diminuir aqui que ela ficou muito grande. Só para ficar bem claro, tá? E a barra seguinte também é um doji, também é uma barra dentro da barra 5. Então é uma barra dentro da barra 5, tá? Então eu tenho um inside bar aqui, tem um I, e tem um outro inside bar aqui. Então eu tenho um II. Deixa eu aumentar a cor do I aqui, ó. Pera aí, pessoal. Tá. Então eu tenho aqui um inside aqui, eu tenho um inside aqui. Então eu tenho um II, um padrão II, internal bar, tá? Duas barras internas. E o que ele fala com isso? Isso é uma configuração de inside, ou interno, que os operadores comprariam com stop acima da segunda barra. Então acima dessa segunda barra, eu posso comprar um stop na mínima dessa região. A barra 6 foi uma segunda barra de confirmação de II que chama. Então eu tive essa barra de confirmação II. E aqui, pessoal, se vocês separarem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês aqui, ó. Acho que vai ficar bem claro aqui, ó. Repara. Eu não vou conseguir desenhar, pessoal. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar o desenho do desenho. Pera aí. Eu vou conseguir fazer para vocês aqui, ó. Pera aí. Deixa eu abrir. Tem que minimizar. Deixa eu abrir minha Epic Pen aqui. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar em cima do que foi feito, tá? Então, vou botar aqui pro lado. Vou dar um zoom aqui. Pera aí. Vamos ver. Eu vou tentar desenhar em cima do point fix ali, ó. Tá? Então, repara que aqui na barra 6, essa barra 6 aqui, ó, tá? Então, eu vou até fazer uma setinha maior aqui, ó. Essa barra 6 aqui, ó. Repara que ela tá dentro da barra anterior e tá dentro da barra anterior. Então, como que eu sei que eu tenho essas barras dentro de barra? Então, eu tenho uma barra, aí ela faz outra barra, aí ela faz outra barra. Como se você tivesse aqui, pessoal, um triângulo, tá? É como se você tivesse um triângulo. Então, pensa que aqui, ó, eu tenho um triângulo, que são inside, inside, inside. Na verdade, teria que ser aqui, né? Teria que ser mais para frente. Então, deixa eu até deixar ela um pouco mais grossa, tá? Apagar esses desenhos. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Ó. Dessas 3 barras aqui, ó. Eu já tinha um aqui, tá? Ele rompe, a seguinte dessa barra aqui, ó. Ele rompe após essa barra, tá? E faz um outro desenho de inside, 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 tá? Então, isso é uma segunda configuração de compra na superação dessa máxima 6. Um stop aqui na mínima desse padrão do inside, 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 que quase foi estopado em 7, mas não foi estopado. Mas repara que em 7, a sétima seria uma terceira barra de compra, um terceiro sinal de compra no mesmo movimento. Por quê? Eu tenho uma tentativa de reversão aqui, eu tenho uma tentativa de reversão nessa barra que falha e ela fecha com corpo de alta. Então, a superação dessa barra também seria um sinal de compra. Tá? Então, eu tenho 3 sinais de compra aqui seguidos para o movimento de compra depois de reversão após a primeira hora de mercado. Então, primeira hora de mercado, mais ou menos, após a primeira hora, tem uma configuração de reversão do mercado. Tá? O que é bem interessante. Então, vamos apagar aqui. Vamos liberar aqui a nossa telinha. Vou até deixar aqui do lado. Tá? Então, o que a gente está falando? A barra 7 seria... Volta. A barra 7 seria uma terceira barra de entrada. Tá? Então, isso que é importante. A gente está olhando e observando essas coisas no gráfico. Tá, pessoal? Então, para a gente finalizar, para não ficar muito puxado aqui, está dando 20 minutos de vídeo. Você vê que é bem complexo aí. A questão das análises, né? Então, praticamente, já gastamos o tempo todo falando de 2 gráficos. Às vezes as barras são tão pequenas que parecem insignificantes, mas ainda podem transmitir algo muito importante. A barra 2 foi uma barra muito pequena, uma barra 2,
muito pequena, 11 centavos apenas em uma ação de 185 dólares. Mas se você observar um gráfico de linha por fechamento, né, a pequena mínima mais alta fica clara no ponto 2. Então, se eu pego um gráfico de barra que marca por fechamento, né, um gráfico de linha que marca por fechamento, eu vejo que ela já está fazendo um fundo mais alto. Então, a barra 2 foi a segunda metade de uma configuração de reversão. Né? A grande barra de tendência de baixa se formou 3 barras antes da barra 1. Então, 3 barras antes da barra 1. 1, 2, 3. Ele está falando dessa barra aqui, ó. Então, uma barra de início de movimento de baixa, que você pode... Você poderia encontrar um gráfico de período de tempo maior, onde esse conjunto de 10 barras formou uma reversão de 2 barras. Então, aquela questão do fractal que a gente fala. Se eu pegar toda essa região aqui, ó, tá? Toda essa região, o que eu tenho? Eu tenho um padrão de reversão de 2 barras. Então, muitas vezes eu tenho uma barra de baixa e, por exemplo, um insidezinho aqui, tá? Onde eu tenho a superação desse inside, eu tenho uma compra, no stop na mínima se eu estou procurando uma reversão desse movimento, tá? Então, é isso que ele quis dizer. Mesmo um padrão longo, se você souber transformar isso num blended candle, um padrão de 5 minutos, se eu jogar num gráfico de 60, por exemplo, provavelmente eu vou ter isso aqui. E a superação dessa máxima aqui, tá? A superação dessa máxima, eu tenho uma compra com stop nessa. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar esse vídeo um pouco mais curto, aí 22 minutos, já tá bom. Olhem com calma, pessoal. Se vocês não estão entendendo o que é inside bar, se vocês não estão entendendo o que é barra de tendência, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando da questão de 2-bar reversal, 2 barras, 3 barras, volta nos vídeos anteriores, assiste de novo, não tenha pressa, pega o livro, acompanha. É um resumo, então tem mais informações no livro. É importante ler o livro porque ele vai te trazer mais contexto e mais informações. Eu não tenho como falar tudo aqui, porque senão a gente teria que fazer uns 300 vídeos para terminar esse livro. A gente está com quase 20 vídeos. Na metade do livro, estamos na página 200 aproximadamente, até um pouco antes, tá? Então, o livro tem 400 páginas, então a gente está ali praticamente na metade do livro, tá? Tá certo que agora a gente anda um pouco mais rápido, porque esses contextos agora de gráfico a gente consegue elucidar melhor, mas é importante que vocês leiam o livro, adquiram o livro, comprem o livro físico, o livro PDF, procura com algum amigo que tenha, possa te emprestar, tá? É importante acompanhar com o livro. Esse é só um resumo do que está escrito no livro. A tradução é uma forma clara de explicar isso para vocês o que está no livro. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos. Agradeço a todos terem ficado até aqui. Não esquece de dar o like no vídeo aí, ajuda a gente. Compartilha com os amigos aí, compartilha nos grupos. Um abraço e até a próxima.